Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre o milênio, as alianças de Deus com Israel, a doutrina bíblica do milênio. Então continue conosco neste canal, através dos nossos vídeos escatológicos sobre profecia, final dos tempos, teologia, assuntos diversos acerca da Bíblia, para a edificação sua, para o seu crescimento espiritual. Eu sou o pastor Giovanni Zimmermann Júnior. Estou aqui para trazer conteúdo de qualidade, conteúdo bíblico para você. Se você ainda não segue o nosso canal, siga o nosso canal aqui, faça a sua inscrição, clica também no link aqui para saber as nossas redes sociais, nos siga também nas redes sociais e também, querido, continue conosco, dê um joinha no final, faça seus comentários, nós estamos aqui para crescermos juntos na graça e na unção do Senhor. Então vamos falar um pouquinho sobre a doutrina bíblica do milênio. Nós vamos aprender que grande parte das passagens proféticas, dedica-se ao milênio. Vários trechos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, vêm demonstrando o caráter milenial e as suas condições para que sejam efetivadas. Mais do que qualquer outro assunto profético, milênio é um assunto que tem várias citações bíblicas em vários trechos da palavra de Deus. E essa era milenar, esse tempo de 1000 anos, na qual os propósitos de Deus serão totalmente realizados aqui na terra, exige uma atenção considerável do leitor da palavra de Deus, do estudioso acerca das coisas do reino de Deus. E nós vamos aqui reconstituir, com base nas próprias escrituras, na palavra de Deus, os fatos, os aspectos essenciais desse reino teocrático de Cristo na terra. Então, embora muito tenha sido escrito sobre o milênio, o que é claramente revelado na Bíblia é o nosso único guia quanto à natureza e o caráter desse período tão especial. Então vamos falar agora, o destaque é o milênio e as alianças de Israel. Muito nós já falamos em vídeos anteriores, para mostrar para você, caro ouvinte, que esse período verá o cumprimento completo de todas as alianças que Deus tem feito com Israel, com o povo de Israel. E é suficiente mostrar aqui, fazendo uso das próprias escrituras, que o reino terreno, ou seja, o reino milenial de Cristo na terra, é visto como o cumprimento completo dessas alianças, e a era milenar será instituída com base na necessidade de cumprir as alianças de Deus, as 4 alianças de Deus, que nós vamos mencioná-las rapidamente agora. A primeira delas é a aliança abraâmica. A aliança abraâmica trata das promessas de aliança que Deus firmou com Abraão a respeito da terra e de uma descendência, que serão cumpridas plenamente na era milenar. Está lá em Isaías 10, 21, Isaías 19, 25, Jeremias 30, 22, Ezequiel 34, 24, Miqueias 7, 19, Zacarias 13, 9 e Malaquias 3, 16 menciona sobre essa aliança abrâmica. Ou seja, fala sobre a perpetuidade de Israel, sua posse da terra e a sua herança das bênçãos estão diretamente relacionadas ao cumprimento da aliança abraâmica, ok? A aliança de Deus feita com Abraão. Ela começa a partir de Gênesis 12. Vamos lá então. Outra aliança muito importante a ser cumprida na era milenial é a aliança davídica, aliança com o rei Davi. São promessas, dessa aliança davídica a respeito do quê? A respeito de um rei, a respeito de um trono e de uma casa real, que serão cumpridas, obviamente, pelo descendente de Davi, o Messias, Jesus de Nazaré, na era milenar. Isso aí se encontra em Isaías 11, 1, Isaías 55, 3, Jeremias 23, 5, Jeremias 33, 20, Ezequiel 34, 23, Oséias 3, 5 e Miqueias 4, 7 também fala dessa aliança davídica, aliança de Deus com Davi. E aqui também fala do fato de Israel possuir um reino, governado esse reino pelo filho de Davi, onde se baseia, onde se fundamenta essa aliança tão importante da palavra de Deus. Tudo isso alianças eternas de Deus, compromissos eternos, que envolve o caráter de Deus, chamado aqui de aliança davídica.
Terceira aliança que nós vamos mencionar é a aliança palestina ou palestínica. A aliança palestina fala das promessas de Deus a respeito da ocupação da terra da Palestina, da terra de Israel, onde serão cumpridas plenamente por Israel na era milenar. Está lá em Isaías 11, Ezequiel 16, Oséias 1, 10, Miqueias 2, Zacarias 10, 6 são referências sobre essa aliança palestina. E essas referências, a ocupação da terra, prometem o cumprimento então da aliança palestina. A última aliança de Deus que nós vamos mencionar é a nova aliança, firmada pelo sangue de Jesus. Também uma aliança eterna de Deus com os homens. São promessas da nova aliança. O que? O tocante de que Deus daria ao seu povo um novo coração, o perdão dos pecados e a plenitude do Espírito Santo, que só serão cumpridas plenamente, com referência a Israel, na era milenar. Toda uma nação ali convertida, regenerada, transformada pelo poder de Deus, conforme nós vemos em Jeremias 31, 31, Ezequiel 11, 18, Romanos 11, 26 a 29, são referências dessa nova aliança, onde todas as bênçãos espirituais que Israel recebe são cumprimento dessa aliança, nova aliança pelo sangue de Jesus. Então nós observamos aqui que a era milenar traz consigo pleno cumprimento, de todas as promessas de Deus para com a nação de Israel. E nós, os gentios, também iremos usufruir, que nascemos de novo, fomos arrebatados, ou ressuscitados, se tivermos mortos no dia do arrebatamento, nós também estaremos usufruindo juntamente, somos coparticipantes com o remanescente fiel de Israel, de todas essas bênçãos e promessas extraordinárias que Deus tem para com o seu povo. Qual é o seguinte tópico aqui que nós vamos abordar? É a relação de Satanás com o milênio. Como é que Satanás vai agir, vai operar nesse intervalo profético, nesse período especificamente? Nós vamos ver que imediatamente após a segunda vinda, a Bíblia menciona que Satanás será preso por 1000 anos. É o que o apóstolo João descreve em Apocalipse 20, de 1 a 3. A Bíblia Sagrada diz: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Ou seja, Satanás, como Deus dessa era, desse tempo que nós estamos vivendo, conforme 2 Coríntios 4,4, vem realizando a sua obra com o fim de derrotar o propósito do plano de Deus. O que jamais ocorrerá, obviamente, mas é o intento de Satanás. E na era milenar, a justiça divina deverá ser demonstrada, conforme citado em Isaías 11:5, Isaías 32:1, Jeremias 23:6 e Daniel 9:24. Também será o teste final de Deus para com a humanidade nas circunstâncias ideais, quando Satanás for solto depois dos 1000 anos. Todos os recursos de tentação serão retirados para que o homem demonstre o que ele de fato é, independente da influência satânica, nesse período milenial, a fim de que possa haver então uma manifestação completa da justiça de Deus e um teste da humanidade livre da tentação externa que nasceu nesse período milenial. Satanás será afastado então dessa esfera. Logo então, na segunda vinda, ele será preso e tirado de cena durante todo o período milenial ou milenar. Qual é a relação de Cristo com o milênio? E aqui nós temos bastante coisa para falar. É evidente que não há e nunca haverá um reino teocrático na terra sem a presença pessoal e manifesta do Senhor Jesus Cristo. Toda era dependente de seu retorno à terra, como prometido, conforme nos ensina as Escrituras. Ou seja, tudo que existe no milênio tem origem no Rei revelado. Quem é esse Rei? Jesus de Nazaré. Uma pergunta surge aqui: como é que pode a maldição ser anulada
a morte ser derrotada, todo o mal amedrontador pertencer ao homem e a natureza ser eliminado e grandes bênçãos ser obtidas? É a pergunta que fica no ar. E a resposta é: tudo isso deverá ser concretizado no reino milenial do Messias, e não será sem uma portentosa demonstração de poderes sobrenaturais acima de tudo que o mundo já testemunhou, e além do entendimento do homem fraco e mortal com seus poderes limitados. Se há uma verdade distintamente demonstrada nas Escrituras, é que esse reino, o tabernáculo de Davi, agora em ruínas, mas por ser gloriosamente reconstruído sob o reino do filho de Davi, não pode ser manifestado sem a mais maravilhosa demonstração de energia do Todo-Poderoso, ou seja, de um poder sobrenatural extraordinário nesse período. É o que fala J.N.H. Peters na sua obra Theocratic Kingdom, tomo, volume 3. O milênio, então, não poderia existir, irmãos, olha aqui, presta atenção, sem a manifestação do Cristo, do próprio Cristo, de quem depende, então, toda a era milenar. Quais são os nomes e títulos aplicados a Cristo no período milenial, ou no milênio? É uma pergunta que surge, nós vamos tentar responder aqui. Alguns aspectos desse relacionamento que Cristo mantém para com o milênio são observados nos muitos nomes e títulos a ele conferidos durante esse período profético, o reino milenial. Cada um desses nomes, sugerindo alguns fatos sobre a sua pessoa e obra nesse período. Um dos nomes mais comuns é Jesus mencionado como o renovo. O renovo. Está lá em Isaías 4:2, Jeremias 23:5, Zacarias 3:8. Ele é tratado como o renovo do Senhor. Esse nome de Cristo usado de 4 maneiras. O renovo do Senhor, por exemplo, de Isaías 4:2, quer dizer o caráter de Cristo como o Emanuel, o Deus conosco. Isaías 7,14 menciona também Emanuel, que será plenamente manifesta ao Israel restaurado e convertido no seu retorno em glória, que aqui é a segunda vinda visível de Cristo, conforme Mateus 25:31. O segundo renovo que a Bíblia chama é renovo de Jessé. Está lá em Isaías 11:1, Jeremias 23:5 e Jeremias 33:15. Isto é, o Messias, que segundo a carne, veio da descendência de Davi, conforme relata Paulo em Romanos 1:3, e será revelado na sua glória terrena como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O renovo de Jessé. O terceiro renovo é meu servo, o renovo. É a terminologia bíblica encontrada lá em Zacarias 3:8, que fala da humilhação e obediência de Jesus até na morte, segundo Isaías 52:13-15, Isaías 53, de 1 a 12, e Filipenses 2:5-8, que é a famosa kenosis, o autoesvaziamento de Cristo, mencionado por Paulo em Filipenses 2. Quarta característica do renovo é um termo que a Bíblia usa, chamado o homem cujo nome é renovo. Vou repetir: o homem cujo nome é renovo. Lá em Zacarias 6:12, versículo 13, quer dizer e fala sobre o caráter do Filho do Homem como o último Adão, o segundo homem, segundo a referência também de Paulo em 1 Coríntios 15, 45 e 47. Jesus aqui reinando como rei e sacerdote sobre a terra, no domínio dado a Adão e por ele perdido, mas restaurado aqui por Cristo, conforme nós vemos nas palavras de Scofield, na sua Bíblia de Estudo, ou em inglês, Reference Bible, ok? O Senhor dos Exércitos é outro nome que a Bíblia menciona, o teu Deus, justiça nossa, ancião de dias, Daniel 7:13, o Senhor, várias vezes, Miqueias 4:7, o Altíssimo, Daniel 7:22, o Filho de Deus, Jeová. Todos esses são nomes que mostram que aquele que reina é verdadeiramente Deus, ou seja, Jesus de Nazaré, o Messias prometido a Israel, de modo que o reino pode ser corretamente chamado de teocrático. Tem outro nome muito importante na Bíblia, que é o tronco de Jessé, lá de Isaías 11:1 e versículo 11 também. O Filho do Homem também é mencionado em Daniel 7:13, o servo,
lá em Isaías 42, de 1 a 6, Isaías 49, de 1 a 7, Isaías 53, 11. O renovo, de novo, né? Isaías 53, 2, Ezequiel 17, 22, são todos nomes usados para frisar a humanidade do Messias e seu direito de reinar sobre os homens por causa da sua relação de identificação com a própria humanidade. Nós vemos também a autoridade do Messias quando ele é mencionado como o rei, lá em Isaías 33. Também ele é mencionado como o juiz, em Isaías 11:3. Ele é mencionado como o legislador, em Isaías 33, 22. Jesus é mencionado como o príncipe ungido, em Daniel 9, 25. Também é chamado de príncipe dos príncipes, em Daniel 8, 25, nos quais nós vemos aqui o direito messiânico ao trono e aos poderes reais associados ao trono que lhes são atribuídos por parte de Deus Pai. Também vemos a obra do rei como redentor, em trazer salvação ao seu povo, que é realçado com nomes bíblicos como Redentor, Sol da Justiça, aquele que abre o caminho, o pastor, Senhor nossa justiça, a pedra angular, né? A pedra, a luz também, Isaías 60, de 1 a 3. Então, dessa forma, o Messias, por meio de seus títulos, é apresentado como o Filho de Deus, o Filho do homem, que redime e reina através da era milenar. Outra coisa muito importante que nós vamos estar falando é a manifestação de Cristo no milênio. Qual é a manifestação de Cristo no milênio? E os escritos proféticos relatam vários ministérios e manifestações associados ao Messias na sua segunda vinda. O primeiro deles, o fato da segunda vinda, é claramente demonstrado na Bíblia. Isaías 60, Ezequiel 21, Daniel 7, 22, Abacuque 2:3, Ageu 2:7, Zacarias 2:8 e Malaquias 3:1. Tudo se refere à sua vinda, né? Manifesta como o filho de Abraão, a promessa lá de Gênesis 17, Mateus 1:1, Gálatas 3:16, na qual também Cristo possuirá a Palestina em nome de Deus e instituirá o reino milenial a partir de uma descendência também de Abraão. Ele será manifesto como filho de Davi, conforme Lucas 1, 32, 33 menciona, Mateus 1:1 traça essa linhagem a partir de Davi, Isaías 9:7 menciona essa filiação do filho de Davi, em cuja função ele, Jesus, como herdeiro digno do trono, assumirá o trono e nele reinará, no trono de Davi. Ele será manifesto também como filho do homem e como tal executará julgamento quando o reino for estabelecido e através dos tempos. Cristo será manifestado como o rei teocrático de Deus na terra, a fim de ser o rei da justiça, de Isaías 32:1, o rei de Israel, conforme João 12:3, o rei dos reis, conforme Apocalipse 19:16, e o rei de toda a terra, conforme Zacarias 14:9 e Filipenses 2:10. Ele será manifestado como Deus Filho, Isaías 9:6, a fim de que possa dizer que o tabernáculo de Deus está com os homens, conforme Apocalipse 21:3. E todas essas manifestações, Cristo realizará a obra do Redentor, será o juiz, será o galardoador do povo santo, de Isaías 62:12, será o mestre, Isaías 2:3, o rei, e será o profeta, de Deuteronômio 18:15, mencionado lá atrás por Moisés, será também um legislador, de Isaías 33:22, será o pastor, de Isaías 40:10, Jeremias 23:1 e Miqueias 4:5. Ou seja, o milênio será todo esse período da plena manifestação da glória do Senhor Jesus Cristo. Tenta imaginar que coisa gloriosa será esse milênio, esse reino milenial, onde todas essas características messiânicas, referências com relação ao Cristo, serão personificadas numa pessoa a partir desse rei tremendo que é Jesus de Nazaré. Tudo isso que nós estamos falando também é mencionado numa obra de Chester Woodring, onde ele menciona todas essas características. A sua obra se chama The Millennium Glory of Christ, a glória de Cristo, a milenial glória de Cristo, traduzindo para o português, tá bom? E o que ele fala também é que haverá essa manifestação da glória
associada à humanidade de Cristo. Ou seja, haverá glória de um domínio glorioso, na qual Cristo, em virtude da sua obediência até a morte, lá de Filipenses 2, receberá do Pai um domínio universal, para restabelecer o domínio que Adão perdeu lá no Gênesis. Haverá um governo glorioso, no qual Cristo, como filho de Davi, também receberá sobre si poder absoluto para governar, conforme Isaías 9,6, Salmo 72,4 e o Salmo 2,9. Haverá também a glória de uma herança gloriosa, na qual a terra e a descendência prometida de Abraão são realizadas por meio de Cristo, conforme a promessa de Gênesis 17,8, Daniel 11,16. Haverá também a glória de uma jurisprudência gloriosa, perfeita, uma justiça perfeita sobre a terra, porque o legislador e o juiz será Jesus de Nazaré, na qual Cristo será o porta-voz de Deus, anunciará a vontade, a lei de Deus, por toda a era milenar. Tenta imaginar isso, que tremendo, conforme Deuteronômio 18:18, Isaías 32:21 e Atos 3:22. Ou seja, haverá a glória da casa de Davi e o trono glorioso, nos quais Cristo, como filho de Davi, cumprirá aquilo que foi prometido a Davi, lá em 2 Samuel 7:12-16, e também haverá esse reinado glorioso, haverá a glória do reino glorioso, sobre o qual Cristo reinará sobre toda a terra, relatado no Salmo 72, Isaías 11:10. Haverá também a manifestação da glória associada à divindade do Senhor Jesus, ou seja, não apenas a glória da humanidade de Jesus, mas também da divindade do Senhor Jesus Cristo. A sua onisciência será reconhecida, a sua onipotência que sustenta toda aquela era. Ele será adorado como Deus, a justiça será plenamente manifestada, e assim será tremenda. Haverá completa manifestação da misericórdia divina, a bondade divina também será demonstrada por meio dele, a vontade de Deus será plenamente revelada pelo Messias, realizada na terra, a santidade de Deus será manifesta por meio do Messias, e haverá manifestação gloriosa, irmãos, da verdade divina por meio do Rei, conforme Miqueias 7:20. Dessa maneira, por meio do Rei Jesus de Nazaré, haverá completa demonstração de todos os atributos divinos, a fim de que Cristo seja glorificado como Deus para todo sempre. Tenta imaginar que coisa gloriosa será o milênio. São apenas flashes de revelação, vislumbres daquilo que nos aguarda, irmão. Maranata, vem Senhor Jesus, te prepara para encontrares com teu Deus. Clica aqui, siga as nossas redes sociais, compartilhe com outras pessoas. A graça e a paz de Jesus. Amém.